Vai começar mais uma campanha salarial dos gráficos de São Paulo. Para falar do assunto, eu estou com Márcio Vasconcelos, presidente do sindicato. Márcio, o que você espera da campanha salarial 2010? Essa campanha salarial, o ambiente econômico e político dela, onde ela se insere, é a melhor campanha que nós poderíamos ter. É um momento econômico que eu estou agora, embora não devesse falar isso, mas eu falo, eu agora já estou com 50 anos de idade, embora a aparência, embora seja, a aparência não diga isso, então a gente está falando agora, eu estou com 50 anos de idade, já vai fazer 20, 30 anos já que eu estou no meio sindical, no meio ao lado dos trabalhadores, nas campanhas, etc. E nesse período, é a primeira vez na minha vida que eu estou vendo que nós vamos fazer campanha salarial num período econômico que é interessante para os trabalhadores. Tem muita riqueza produzida, muita coisa interessante, mas falta um elemento fundamental nessa história. Quem está pedindo tem que se apresentar. Participação dos trabalhadores, esse é o segredo. O que o sindicato traz de novidade na pauta de reivindicação desse ano? Nós temos possibilidades de fazer em 4, 5 anos a melhor campanha salarial que a gente viu nesses últimos 100 anos, porque a partir do momento que a gente possibilita os trabalhadores de se apresentarem, buscarem os seus resultados econômicos a partir do que ele conseguiu com informação e naquilo que ele sabe que ele produz de riqueza, fica mais fácil. Hoje a gente tem um setor muito rico, patrões muito bem, gráficas muito bem aparelhadas, nós temos gráficas aqui que competem com qualquer gráfica do mundo, em termos de qualidade, equipamento, etc. E o salário é da África. Agora, se eu fosse empresário e ninguém me pedisse nada, eu não dou nada. Você entende? O trabalhador tem que pedir, tem que reivindicar, tem que participar. Não é só fazer 12 horas que deixa que fica rico e melhora a vida. 12 horas não adianta nada, a gente perde até os filhos e a mulher se vacinando. O movimento sindical tem feito uma série de reivindicação, luta por 40 horas, tem uma preocupação com relação à qualificação profissional. Como é que vocês estão colocando isso na discussão com o patronal? A redução da jornada de trabalho, a luta pelas 40 horas, ainda é e vai continuar sendo nossa bandeira durante muito tempo. Muitas vezes nem o próprio sindicalista se toca disso, nem a gente consegue explicar. Mas essa preocupação do movimento sindical, sabe quantos anos faz que a gente vem lutando por uma jornada de trabalho mais adequada? Desde que a gente é gente, desde que nós entramos nesse processo econômico como parte dele, né? como alguém como parte do processo econômico, na sociedade e na vida. Quando a gente entrou nisso, nós começamos essa luta, porque já se trabalhou de sol a sol, etc. Então as condições de vida, da vida humana, eram muito precárias. Vão melhorando? Vão melhorando. Se a gente não, como sociedade, se a gente não começar a debater, e esse é um debate que o movimento sindical vem fazendo no decorrer dos anos, dos séculos até, se a gente não debater o que fazer com a sociedade não empregada, o que a gente faz com uma parcela da sociedade? A evolução tecnológica vai continuar, as condições de trabalho, as possibilidades de produção vão diminuir o tempo de produção, os equipamentos vão melhorar, essa sequência vai continuar. A vida vai continuar, a modernidade vai continuar, nós vamos continuar evoluindo do ponto de vista tecnológico. E como é que a gente faz? Deixamos uma parcela da sociedade à margem desse processo, e aí inventamos um outro mercado, que é o mercado do tráfico, da prostituição, etc. E aí a gente vai ver quem compõe esse mercado. É só gente que passou pela nossa categoria. Isso é muito ruim socialmente, isso é uma indecência, mas a luta pela redução da jornada de trabalho está relacionada também à qualificação e capacitação do indivíduo. Porque não é só ele ter capacidade técnica de apertar o botão certo, etc, etc. É uma compreensão do que ele é nesse contexto. O que ele é nessa vida, o que nós somos. O que a gente faz aqui? E quando nós entramos no processo econômico, quando a gente entra nesse jogo de salário, trabalho, etc., o que a gente faz para melhorar a sociedade? Quando a gente depois consegue um emprego, melhora, avança, e o maior problema
de todos os tempos, que a gente continua tendo e vai continuar tendo, é a relação do trabalhador. Na cabeça dele, ele precisa entender. Ele é importante nesse contexto. Se ele não estiver produzindo, se ele não se capacitar para produzir, a sociedade não cresce. Nós não crescemos nem como o Brasil. Vamos virar qualquer coisa aqui, né? Quando acabar os recursos minerais, acaba tudo, e aí fica só nós aqui morrendo de fome e comendo terra. Mas é isso, crescimento com sociedade. E como é que você espera, por exemplo, envolver a categoria nesse processo de campanha? Como é que você traz o trabalhador para participar efetivamente das ações que o sindicato vai propor, porque são uma série de ações, de atividades que se desenvolvem na campanha salarial. Agora, como é que você traz o trabalhador? O envolvimento da categoria, na verdade, nós temos aqui na categoria um percentual que é pequeno, mas heróico, que frequenta, participa, acompanha, cobra, debate, dissemina o debate, informa os trabalhadores do que está acontecendo. Mas a grande dificuldade aí é que, na verdade, a visão que o trabalhador tinha do sindicato está relacionada ao comportamento dele na presença nas campanhas salariais. Você vê, o trabalhador tem que começar a ver o sindicato como um instrumento de melhorar a vida dele, de capacitar. O sindicato é um segredo muito simples. O que eu não posso fazer sozinho, eu faço junto com meus parceiros. Essa é uma regra econômica. A competição e a competitividade entre os trabalhadores, ela não ganha essa dimensão como ganha uma empresa. Uma empresa tem que arrebentar a outra para poder existir. Nós temos que fazer o outro viver para poder existir. Nós temos que estar junto e o outro tem que ter condições de crescer também. Como sociedade nós temos que pensar desse jeito. Se a sociedade humana não tivesse mudado nesses últimos 100 anos, 150 anos, a relação econômica, e nós ainda fôssemos escravos, quem é que você acha que seriam os escravos que iriam estar produzindo? Não é? Então, a única diferença é que hoje nós não comemos mais um prato de angu só. Nós temos salário. E o salário se transforma no prato de angu dependendo da inflação, dependendo do fornecimento, dependendo do milho, dependendo de um monte de coisa. Então, nossa participação e a nossa presença nessa sociedade, aqui nesse império humano, aqui onde a gente está aqui, nossa presença requer uma participação, uma preocupação da nossa parte muito maior com os procedimentos que acontecem à nossa volta. Se no mínimo, ele puder passar no sindicato, na Assembleia, no dia da Assembleia, já ajuda bastante a sociedade brasileira, ajuda o filho dele no futuro, ajuda os netos dele. Alguém, em algum lugar, tem um parente que se perdeu por conta de encaixe no processo econômico da sociedade. Não conseguiu emprego, não conseguiu oportunidade, não conseguiu fazer o cursinho preparatório. E digo mais, eu não sei onde estaria o Lula se ele não tivesse conseguido entrar no Senai gratuitamente naquela época que ele entrou. Márcio, eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem para o trabalhador gráfico, para que ele, este ano, excepcionalmente, que ele participasse de forma mais ativa do processo de negociação. A campanha está começando. Estamos agora estruturando, fazendo os estudos técnicos, né, que levantam o ganho, quanto as empresas estão nadando em dinheiro. Essa quantidade de hora extra exagerada que a gente tem no setor. Então, algumas coisas vão ter que repensar. Nós vamos ter que pensar no seguinte: será que se eu ficar aqui fazendo 12 horas todos os dias, eu vou ficar rico? A gente vai enriquecer, vamos melhorar de vida? Eu vou te falar uma coisa. O que você vai conseguir fazendo 12 horas todos os dias é uma família desagregada, saúde arrebentada e um custo alto para o INSS no final da sua carreira. Então, não há nenhuma vantagem nesse procedimento, não tem nada correto nisso, e a campanha salarial ela diz respeito exclusivamente, embora você possa não entender e não ver a dimensão e a importância disso. A campanha salarial é sua. A responsabilidade da campanha salarial é de todos nós. Cada um de nós, se der o trabalho de pelo menos dar uma passada no sindicato no decorrer da campanha, num determinado dia, numa assembleia, para a gente conversar e elaborar, eu tenho certeza que os resultados vão ser melhores, porque uma coisa é certa, a única coisa que precisa, o que você não consegue tirar, é leite de pedra.
Mas nesse caso aqui, o que nós estamos falando, as empresas estão ganhando, o setor está bem, nós estamos bem, houve um crescimento, vou passar só um número para vocês, em termos de empregabilidade, houve um crescimento de 27% no nosso setor, nenhum outro setor experimentou um crescimento desse. Embora a gente esteja evoluindo nesse sentido, do ponto de vista do salarial e do comprometimento, nós estamos muito aquém do que deveríamos como sociedade. Eu vou falar uma coisa para você, se o aumento que sair que for resultado desse próximo acordo, é resultado do seu empenho. Participe, esteja junto e eu vou falar mais uma vez, confie.